Pela cara, as pessoas já vão conseguir ver que, assim, A semana passou por cima. momentos. Momentos. Coisa muito rápida aqui pra vocês. Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Ana. Que barulho é esse, minha filha? Esses. Não sei. Então tá. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Ana. Eu sou apresentadora longe de mim. Essa é a Gabriela, ela é minha irmã. E aí, só um contexto aqui pra vocês. A gente posta a cada 2 semanas. Essa semana passada a gente não postou porque o nosso tema é Copa do Mundo. E aí a gente inventou de gravar no dia depois do jogo do Brasil e da Noruega. Não deu certo, porque eu tava muito mal. Eu falei, não vou conseguir gravar. E eu fiquei muito mal. Aí eu falei, não vou dar pra gravar, entendeu? Aí a gente passou e gravamos, vamos gravar o tema agora. Mas essa semana foi tensa, complicadíssima. E é isso. A semana foi complicadíssima. Foi Pois um é. trem atrás do outro, velho. Foi tipo enxaqueca, diarreia. Eu pegava um, tirava, saía de um, pegava outro. Você tá muito longe do seu microfone. Melhor? Sim, muito melhor. Chega mais perto. Isso. Enfim, como foi essa semana? Péssima, a minha também. Então é o seguinte, vamos só ir para as histórias, porque assim, eu tenho muitas coisas que estão me irritando ultimamente. Podia falar de várias, Gabriela bloqueou, não sei o que aconteceu com a Gabriela. Voltou? Então Não. tá ótimo. A internet tá, tipo, tentando reconectar. Não, deu, vai. Então tá ótimo. É, eu trouxe algumas histórias, e você? Trouxe só uma. Então tá bom. Eu posso começar se você quiser. Pode, por favor. Basicamente, o nome desse episódio vai ser Copa do Mundo. Só que é porque antes era o sonho do Hexa. E agora é a decepção da Copa. Tecnicamente foi um hexa, mas foi um hexa de... Porra, Gabriela, não estamos ainda Não. Não. É o seguinte. Não. É, mas assim, gente, tá tudo certo, porque eu vou torcer pra França. Eu gosto do Mbappé. É isso. Temos a Guiana Francesa na América Latina, olha só. Tá tudo certo. Tá bom. Eu tenho O algumas povo histórias, aqui basicamente, tá, vocês. Oi? o povo aqui tá torcendo, tá começando a brincar que vai torcer pra Noruega. Pra se eles ganharem, falaram, mas a gente perdeu pro time ganhador. Sim, mas a gente sempre faz isso. Aí quando esse time é eliminado, porque sempre acontece, aí a gente fala, caralho, fizemos merda. Nossa, mas a Mas gente tudo fez bem. merda. O jogo foi péssimo. Não, o jogo foi tenso mesmo. Mas assim, Noruega, eu gosto do Haaland. Eu acho o Haaland maravilhoso. Sabe, eu me senti muito culpada porque a gente foi assistir jogo e a Vânia tava trêbada. Tipo, trêbada, trêbada, trêbada. Enquanto ela tava, tipo. "Ah", a Vânia tava muito bêbada. Enquanto ela tava fazendo aqueles. Na minha cabeça tava rimando com aquela musiquinha do Haaland, Haaland, e o jogo do Brasil passando. Aí do nada eu fiquei tipo assim: meu Deus, eu tô torcendo pra Noruega. Aí eu voltei. Não, mas o. Enfim, temos coisas. Temos coisas. Mas não quero que a Inglaterra passe, então vai ter que ser a Noruega mesmo. E aí na minha cabeça é assim: semifinal vai ser a Noruega e a Argentina. Porque tá roubando. Óbvio, porque a Argentina tá roubando. Mas aí na minha cabeça é assim: não vai ter como a Noruega passar porque vão roubar pra Argentina. Isso é um fato. Então o que que você faz? Você machuca os três no caminho, galera. Eu acho. É tipo assim: você tá vendo que não dá pra passar? É papo de machucar, velho. É papo de encerrar a carreira do Messi. Já tá com 37 anos. Não tem necessidade. Entendeu? Desculpa, minha opinião. Ódio. Gabriela, eu tenho um ódio do Messi. Eu vou ser cancelada. Se algum dia esse vídeo explodir, as pessoas falam assim, gente, a pessoa tem um ódio, vai ter um ódio do Messi. As histórias são basicamente centradas na Copa do Mundo, então vamos começar. Primeira história eu peguei dos desabafos, que é esta diva falando assim. Meu marido gastou mais de US$ 3.000 em ingressos para a Copa do Mundo. Não temos condições de arcar com isso e eu estou furiosa. Ela colocou em parênteses, que eu achei ótimo. Não preciso de conselhos sobre o que fazer, só preciso desabafar porque estou extremamente furiosa. Válido. Achei válido. Meu marido comprou 3 ingressos para a Copa do Mundo e cada um custou mais de US$ 1.000. Estou furiosa desde que descobri. Não temos condições de arcar com isso e meu marido sabe disso, mas mesmo assim comprou. Descobri que ele participou do último sorteio de ingressos.
Descobri também que era diferente dos sorteios anteriores. Ao invés de comprar os ingressos online assim que fossem colocados à venda, era preciso enviar uma lista dos jogos para os quais você queria o ingresso e, se caso ganhasse o sorteio, o valor seria debitado automaticamente do seu cartão de crédito. Primeiramente, que isso é perigosíssimo. Que imbecilidade fazer um trem desse, desculpa. Mas cada um com a sua vida. Nosso cartão de crédito foi debitado na segunda-feira e normalmente recebo um alerta sempre que o cartão é usado. Mas meu marido apagou o aplicativo. Mas o meu marido apagou a notificação do meu celular antes que eu visse. Só vi a cobrança 2 dias depois e achei que o cartão tinha sido clonado. Descobri qual era a cobrança e ainda ia contestá-la porque não temos absolutamente nenhuma condição de pagar. Mas meu marido já pagou e confirmou que fez a compra. Ele tirou o dinheiro da nossa reserva de emergência. Agora temos menos de $100 na nossa reserva de emergência. Nosso fundo de emergência já estava baixo, porque há 2 anos e meio meu marido perdeu o emprego e ficou desempregado por 1 ano. Tivemos que recorrer à nossa reserva de emergência várias vezes enquanto ele estava sem trabalho. Ele sabe como está a nossa situação financeira e não consigo acreditar que ele fez isso. Se eu não tivesse algumas horas extras agendadas para as próximas 2 semanas, não conseguiríamos pagar a próxima prestação da hipoteca. Estou furiosa e ele diz que eu estou exagerando. Ele diz que vai levar o pai e o irmão para a Copa do Mundo porque são aniversário dos dois na mesma semana do jogo. Parênteses, não era nem pra ela ir. Mas isso, desculpa. Mas isso não significa que podemos gastar mais de $3.000. Meu marido disse que pelo menos os ingressos não custaram $1.500 cada. E também me contou uma bomba. Ele se inscreveu para ingressos para todos os jogos que serão disputados na nossa cidade. E se tivesse ganhado todos em vez de apenas um, o custo total teria sido de mais de $12.000. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Perguntei ao meu marido onde teríamos conseguido esse dinheiro e ele simplesmente disse que daríamos um jeito. Ele tentou me convencer de que o Canadá tem uma demanda enorme por ingressos, onde? Para a Copa do Mundo, por isso cada ingresso custou mais de $1.000, como se isso fosse uma explicação para o que ele fez. Não consigo nem explicar o quão furiosa eu estou às 1 da manhã. Temos feito terapia de casal porque as coisas ficaram muito tensas depois que meu marido foi demitido, mas isso não vai mais resolver. Eu sempre fui o sustento da nossa família e isso nunca me incomodou, mas agora essa decisão estúpida que ele tomou foi a gota d'água. Tentei fazer dar certo, mas eu não consigo mais. Vou colocar minhas coisas em ordem e conversar com o advogado antes de fazer qualquer coisa com as nossas finanças. Depois disso, acabou pra mim. Ele acha que estou exagerando e que tudo isso é uma grande piada. Acabou. Meu parênteses do... Não era nem pra ela ir no jogo. Não era nem pra ela ir no jogo. Era pra levar terceiros. Nossa, eu achei isso o quadro do pesadelo. Tipo assim, quando as pessoas falam, ai, por que você tem trauma? Por que você não quer casar? Por que você tem trauma de casamento e sei lá o quê? Essa história com certeza estaria na lista. Top 10. Top 1 motivos. Vai que o doido vira e fala assim, vou gastar $3.000 pra assistir um jogo na Copa do Mundo. O negócio não é gastar $3.000, o negócio é, ele já estava desempregado, já estavam com problemas de dinheiro, ela tendo que ser o sustento da casa, e ele tira da porcaria da reserva de emergência, velho, que é tipo a primeira coisa, a única coisa que você não mexe pra comprar um ingresso, que não era nem pra ela. Gente, isso é louco. Que não era nem pra ela! Isso é uma loucura, mas isso é uma loucura, é tipo assim... Mas ela tá decidida, essa aí pelo menos diva. teve atitude, porque tem umas que posta esse tipo de história e fica tipo assim, não sei o que fazer. Não, e ela, não, Gabriela. Mas aí o que acontece? Porque tem gente realmente, e aí a coisa que mais me irrita são pessoas que contam esses casos, elas viram e falam assim, gente, mas isso é um incidente separado, você não pode julgar um relacionamento por esse momento. É um momento decisivo de se julgar no relacionamento. É agora ou nunca. Julga. Não tem outro momento pra julgar um relacionamento. Minha filha, imagina se alguém, juro por Deus, se alguém virasse pra mim e me contasse essa história, como se fosse uma amiga minha, eu ia falar assim, minha filha, é papo de internar. É papo de internar, você tá maluco. Aí eu queria compartilhar essa história pra falar o quê? Homens imbecis existem em qualquer lugar do mundo, se for uma história canadense. Olha só. E aí eu queria compartilhar essa loucura, porque a gente sofreu domingo passado, mas essa mulher sofreu mais. Com certeza. Não tem nada a ver com a história, mas você tá bronzeadinha, tá bonitinho. Eu sei.
É porque tá muito sol. Você sai na rua, parece que tá sendo cozinhado, viu? Assim. Juro pra você. Gente, você sai na rua aqui, eu juro pra você, eu piso pra fora de casa, eu sinto como se meu corpo inteiro estivesse cozinhando ao mesmo tempo. Você não consegue sair de casa. Você não consegue sair de casa. É um calor absurdo, mas sim, eu estou bronzeada. Ok, vou ler a minha história então. É do. Dessa vez eu salvei o link, mas eu perdi ele. Ótimo. Você quer ver minha garrafa legal? Quero. Eu comprei uma garrafa de 1 litro de água. É o tamanho da minha cabeça. E ela é aquelas garrafas térmicas que eu nunca tinha comprado uma garrafa térmica que é realmente térmica. Que elas sempre falam que elas são térmicas, mas elas são só de metal, né? Que elas falam, tipo assim, garrafa térmica. Dá 2 horas, sua água tá quente. Esta garrafa é metal, isso aí. Esta garrafa é térmica. Gente, eu deixei essa água. Tipo assim, eu coloco água, vou dormir. 8, 9 horas depois eu acordo, eu bebo água, está gelada. É uma garrafa térmica. Eu nunca tinha usado uma garrafa térmica. Eu tô chocada que isso existe. Isso é uma tecnologia absurda. É absurda. Eu tô falando sério. 1 litro. E olha só que legal, ela vem com 2 tampas. Essa aqui é um canudinho, que você faz só assim. E aí uma outra tampa. Fazendo a propaganda. Não, gente, genial essa garrafa, você não tá entendendo? E aí tem uma outra tampa que você pode só, tipo, desenroscar e beber. Ótima. E ainda por cima é verde. Gente, a compra. A compra, uma garrafa realmente térmica. Desculpa contar essa história. Vamos lá. É a parte, tipo, off my chest, que é tipo, tirando. Truth of my chest é o desabafo. É, desabafo. Eu vou ler meio que traduzindo, então se não tiver, tenha paciência comigo. Por que Mas você não o traduziu título- antes? Porque eu tinha pegado outra história, só que eu perdi a outra história. Vamos lá. Tá, presta atenção. O título é A Copa do Mundo está me revelando o quão messed up people are really... O quão problemáticas as pessoas realmente são. A Copa do Mundo está revelando o quão problemáticas as pessoas realmente são. Eu não imaginava que esse tipo de mentalidade ainda fosse tão comum no mundo, mas pelo visto é. Felizmente, nem todo mundo pensa assim, mas desde que a Copa do Mundo começou, parece que um número significativo de pessoas na Europa não suporta ver times com jogadores de diferentes origens em campo. Mais especificamente, não suportam ver jogadores negros defendendo seleções europeias. Dizem coisas como: tem jogador africano demais nesses times, ou isso é África contra África, nem vale a pena assistir. Ficam repetindo a palavra África à torto e à direito, mas por que é considerado normal uma pessoa branca de ascendência europeia dizer que é americana, canadense, mexicana, australiana, mas assim que uma pessoa de ascendência africana diz que é inglesa, francesa, alemã, holandesa, ela não é realmente inglesa ou não é realmente francesa? Mesmo que a pessoa não tenha nascido e crescido lá, ela estudou lá, fez amigos lá, conhece a cultura de lá, fala o idioma perfeitamente e tem um vínculo emocional com o país, etc. Para eles, ela continua sendo apenas africana. Obviamente, não há nada de errado em ser africano, mas a maneira como eles expressam isso soa claramente depreciativa. Ao analisar a história, vemos que as potências coloniais europeias frequentemente migravam para outros continentes para assumir controle e deslocar civilizações já estabelecidas. Basta olhar para a Argentina. A maioria da população atual descende de imigrantes espanhóis, italianos, alemães, suíços, que chegaram no século XIX e XX, um período não tão distante assim. Esses imigrantes especialmente marginalizaram as populações indígenas e afro-argentinas já estabelecidas, reduzindo-as a apenas 1% do total. No entanto, ninguém os rotula como europeus, assim como chamados de argentinos e respeitados como cidadãos de pleno direito. O mesmo ocorre nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul e etc. Se Messi pode ser argentino, Mbappé pode ser francês, precisamos acabar com essa dualidade de critérios. Dizem que há diversidade demais hoje em dia e que há jogadores africanos em excesso nas equipes europeias.
Não, senhor. Se eles têm cidadania legal, nasceram lá, cresceram lá, são tão europeus assim como vocês. As pessoas precisam parar de ficar obcecadas pela etnia dos outros. Estamos em século XXI e as civilizações agora são diferentes, são mais diversas e diferentes do que nunca. Isso vem acontecendo há séculos em todo o mundo e continuará acontecendo. Faz parte da vida. Bem-vindo ao mundo real. Só uma coisa antes de eu comentar. Você tava traduzindo enquanto você tava lendo inglês? Sim. Caralho, que habilidade, né? Eu não consigo fazer isso, não. Não, é sério? Professora, muito tempo de professora. Não, mas eu não consigo fazer isso, não. Eu sou péssima com tradução até em tempo real. Mas a coisa que eu gostaria de comentar, duas coisas. Primeiramente, que os argentinos, eles acham que eles são europeus. Eles acham que eles só estão alugando na América Latina. Tá? Pra deixar isso bem claro. Eles acham que é, tipo assim, um período transitório que eles vão voltar pra Itália em algum momento. Porra, mas é, realidade, eles acham. Mas realmente, comentando sobre isso, eu super concordo com o que a pessoa estava falando, vários motivos. Gostaria de comentar duas coisas. A primeira, na Copa do Mundo deste ano, mais de 100 jogadores nasceram na França, para quem não sabe. Somente 23 estavam jogando pro time francês. Então, assim, vamos comentar. Tem francês pra caralho, gente. É o seguinte, eu entendo a raiva que a gente tem na França, porque eles são realmente muito bons. Dá raiva? Dá raiva. Por que dá raiva? Porque a gente queria voltar a ser bom assim também. Mas são ciclos. O Brasil passou por um ciclo em que a gente era o melhor do mundo. A gente tinha os melhores jogadores do mundo. Agora a França tá passando por esse ciclo. Não sei quem vai ser o próximo ciclo, espero que volte pro Brasil. É a questão dos ciclos. Sim, tudo na vida é um ciclo. O Brasil realmente passou por um ciclo em que o Brasil era o melhor país de futebol do mundo. Fato. Tipo, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o Brasil era o melhor país de futebol do mundo. A gente tinha os melhores jogadores, a gente tinha a equipe mais forte. O ciclo mudou e a França virou o melhor país de futebol do mundo. Isso é um fato. Acontece. Eles são realmente ótimos jogadores. Não tem como a gente negar que eles não são bons jogadores. Gente, é um fato. O Mbappé, que é não sei nem se ele é capitão, mas ele é a camisa 10 da França. Este divo ganhou uma Copa do Mundo com 19 anos. Este divo participou de 2 Copas do Mundo. As 2 ele chegou na final. Tipo assim, não tem muito como a gente falar, tipo assim, não, eles não são melhores. Assim, eles são, e é um fato. Dá raiva? Dá raiva. Mas o que fazer? É melhor que a Argentina ganhar. Continuando meu ponto. Outra questão que me irritou particularmente. Estados Unidos. Estados Unidos está em um presente momento na vida deles atual que eles elegeram o ser humano laranja, que este ser humano laranja está tentando se livrar do birthright citizenship. O que é birthright citizenship? Vou te falar o que é. É o tipo assim, por exemplo, você nasceu no Brasil, tu é brasileiro. Fato. Cidadania, tu é brasileiro. Você tem pais que são brasileiros, mas você nasceu fora do Brasil, você tem cidadania brasileira. Eu não sei se vocês sabem. Nos Estados Unidos, costumava ser assim. O Trump está tentando tirar isso. Ele está tentando tirar para ser de volta às raízes americanas. Que as raízes americanas, vocês foram colonizados em 1600. Tipo assim, mas continuando o fato. E aí, o que acontece? 6 jogadores do time dos Estados Unidos só são cidadãos dos Estados Unidos por causa dessa lei. Inclusive, o Divo, que foi expulso do jogo e depois o Trump virou pro presidente da FIFA e falou eu não gostei, tem esse direito, ele só tem cidadania por causa disso, porque os pais dele não nasceram nos Estados Unidos, ele nasceu, mas os pais dele não nasceram. Então, de acordo com a lei nova que estão tentando passar nos Estados Unidos, tecnicamente ele não seria um cidadão americano, então ele não poderia jogar pelos Estados Unidos. Eu acho uma hipocrisia. Desculpa, eu acho hipocrisia. Eu acho que alguém precisa sentar com esse querido e falar assim, vamos analisar o que você tá falando? Porque você tá se contradizendo muito. Terceiro ponto. Contradizendo. Obrigada. Mas eu concordo com o que o cara falou. Essa é a minha opinião. Ok. Sua opinião. Faz parte com a sua também. Tipo, eu sabia que trazer essa história ia variar um pouco, porque, querendo ou não, todos os temas que a gente pega, por mais que sejam diferentes, eles sempre tangem a questão de relacionamento. Uhum. E aí eu queria trazer uma história diferente. Não, sim, mas eu concordo com o que a história tá falando, porque, tipo, mas essa Copa do Mundo tá muito esquisita. Tá muito esquisita. Realmente, onde É verdade que o pessoal falou que tá ameaçando cancelar? não é que é o povo, é o maluco laranja dos Estados Unidos
Porque, gente, se vocês não estão cientes desse fato, o Trump conseguiu o impossível. Ele conseguiu anular um cartão vermelho numa Copa do Mundo. Que, tipo assim, você pode falar o que você quiser desse homem. Realmente é impressionante. Porque o que é isso? Como é que você me anula um cartão vermelho, velho? Enfim. E aí, os Estados Unidos perdeu muito drasticamente para a Bélgica. Foi lindo, 4-1. Muito E drástico. foi lindo. E aí, logo depois que isso aconteceu, a FBI começou a investigar a Argentina. E aí, se o FBI descobrir alguma coisa nefárias com a Argentina, a Copa do Mundo pode vir a ser cancelada. E tem que ser refeita, entendeu? Nossa, que confuso. Não foi confirmado nada. Mas não tem, tipo assim, pensa no tanto de pessoa que, tipo, viajou, gastou horrores, esse povo não vai. Eles devem criar muito caso com isso. Não, sim. Mas assim, a pessoa teve a experiência de ir nos jogos. Então, tipo, a experiência ainda tá lá. A questão é que, tipo assim, essa Copa do Mundo tá muito esquisita. Realmente, falem o que vocês quiserem, gente. É muito claramente que a Argentina tá roubando. Muito claramente. É muito óbvio. Muito, 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 muito óbvio. Não pra falar que não tiveram outros jogos que foram meio esquisitos. Por exemplo, o jogo entre Portugal e a Croácia foi esquisitíssimo. Esquisitíssimo. Que deram pão de acréscimo, não foi? Sim, e deram um pênalti que não tinha nada a ver. Mas tudo bem. E tiraram um gol da Croácia também foi uma coisa meio esquisita. Então, tipo assim, não é pra falar que não tem outros jogos que também estão sendo esquisitos. Mas é pra falar que, claramente, todos os jogos que a gente jogou nesta Copa do Mundo Foram roubados. foram roubados. A gente claramente do lado da Argentina. E não é pra falar que eu não gosto da Argentina, não, mas é porque é um fato. E aí, tipo assim, então essa Copa do Mundo tá muito esquisita. Esse lance do cartão vermelho ter sido anulado, muito esquisito. Isso, tipo, não aconteceria em nenhum outro, tipo, nenhuma outra Copa do Mundo isso aconteceu. Então, tipo assim, tá esquisito. Então, não sei o que vai acontecer. Eu só sei que, tipo assim, queria muito que o Brasil fosse ex, assim. Mas o fato de que o Trump vai levantar o troféu da Copa do Mundo, a taça da Copa do Mundo, quando a Copa do Mundo acabar, eu juro pra você que na hora que eu vi isso, eu fiquei pensando assim, pô, ia manchar 100% a Copa pra mim. Tipo, ia acabar com a Copa do Mundo pra mim. Então, e aí eu acho que se for a França, o Mbappé é muito contra o Trump. Então eu acho que ele provavelmente iria ficar meio que tipo assim, você fica que eu não quero não, obrigada. Tipo assim, não é uma Copa. Eu acho que ele ia ficar assim, pode segurar a taça, a gente tá de boa. Então, tipo assim, eu tenho muita fé nele, tenho muita fé nele. Mas é porque se fosse o Messi abraçava o Trump, entendeu? Então, assim, questões. Mas é isso, são minhas opiniões. E agora na verdade, eu tenho mais três histórias, só que duas delas são muito parecidas, então eu vou escolher qual que eu vou ler. E aí eu gostaria de ler uma que eu ter lido isso foi maravilhoso. Porque assim, gente, eu, como convivendo todos os dias com pessoas de vários países diferentes, de várias nacionalidades diferentes, eu estou experienciando um momento na minha vida muito lindo, que é ver as outras nacionalidades com raiva da Argentina. Porque como brasileiros, crescemos com essa noção. Mas as outras pessoas sempre acharam que foi implicância minha. E agora essas mesmas pessoas estão vindo pra mim falando assim: nossa, agora eu te entendi. E é um sentimento de validação que eu queria que outras pessoas experimentassem. Entendeu? Então, o que que foi? Eu não, tipo assim, quando a Ana sugeriu o tema da Copa, eu falei, ok, é momentâneo do momento, bora fazer. Mas não sabia exatamente o porquê que ela queria. Agora que ela já tá assim, É um momento de... vendo o veneninho, eu entendi. Enfim. E aí é o seguinte. Eu achei uma história que realmente tem toda essa vibe. Só aí eu gostaria de falar que a primeira frase dessa história vai doer muito pra mim ler. E eu gostaria de falar, isso com certeza eu lendo a história de uma outra pessoa, porque essas palavras jamais sairiam da minha boca. E se algum dia no futuro alguém pegar isso, esse corte pra falar, tá vendo, em algum momento da vida a Ana torceu pra Argentina, eu vou falar, tô deixando muito claro aqui que não sou eu que escrevi essa história, tá? É. Também foi desabafos. Como torcedor da Argentina, essa partida me fez odiar este evento e mudou minha perspectiva. Desculpe por postar isso aqui, mas os subreddits de futebol provavelmente são regulamentados e censuram opiniões de forma severa, infelizmente, e eu realmente quero falar sobre isso. É triste porque eu sou um grande fã da Argentina e torço por eles todas as Copas do Mundo. Cheguei a postar comemorando quando eles ganharam a Copa de 2022. Praticamente todo mundo no mundo vê como essa partida foi manipulada e eu concordo. A pessoa tá falando da partida do Egito, tá?
Todos ao meu redor na vida real também pensam assim e somos considerados de terceira categoria em relação à Argentina e ao Egito. Cada momento nesse esporte pode ser distorcido e se tornar subjetivo, verdade. E eu posso anular milhares de gols e já registrados nesse esporte usando o VAR e voltando a qualquer lance e eu quero dizer e qualquer lance que eu quiser e dizendo que esse jogador se machucou naquele momento específico. Portanto, o gol deve ser anulado. Especialmente quando não há limite de tempo para quando uma falta pode ser marcada, o que torna muito fácil manipular partidas. Não vamos nos fazer desentendidos, tenho certeza de que todos conseguem ver a falha nessa lógica e como ela pode ser usada para manipular resultados. Todo mundo nas redes sociais está postando sobre como essa partida está sendo manipulada, com posts chegando a 6 milhões de curtidas por publicação. 10 milhões agora. Nunca fiquei triste ao ver uma virada de qualquer time, mesmo que seja um time para o qual eu esteja torcendo. Essa é a primeira vez, com certeza. Honestamente, não estou nem com vontade de assistir o resto dessa Copa do Mundo. Só queria deixar claro esse post, que é o sentimento que eu tô sentindo. Mas as outras histórias que eu achei seguem a mesma vibe. Que é uma pessoa no relacionamento quer assistir o final da Copa do Mundo e a outra pessoa no relacionamento não quer que a pessoa assista. Uma que eu tinha pegado era. A primeira que eu tinha pegado era de relacionamento também. O cara. A mulher tava tipo assim. Ai, por que eu não peguei essa? A mulher tava tipo assim: eu tô em casa. Eles são casados, tem uma filha de 2 anos e tem só uma coisa que eu não gostei, porque ela virou e falou assim: eu estou em casa de babá. Não, minha filha, você não tá em casa de babá, você é mãe. Você e seu marido são pais, não é babá. Você tem que cuidar, é sua responsabilidade. Você fez, você cuida. Mas aí ela tava tipo assim: eu vou ficar aqui em casa de babá enquanto meu marido vai pro bar assistir o jogo da Copa com a amiga dele. E os comentários eram muito bons, era tipo assim: e você tá aí por quê? Como assim não terminou? Não acredito que ainda tem gente que pensa desse jeito. E sei lá mais o quê. E ela tipo assim: não, mas é só porque eu não tô trabalhando e é todo o dinheiro do meu marido. E ele falou que se me levasse com a filhinha ia ficar muito mais caro e ele queria pagar menos, bibibibobobó. E eu tô assim, véi. E bate no início da história que que a gente tava falando, tipo assim, como que tem gente que justifica até a última gota comportamentos e aquela mulher lá da primeira história, ela foi tipo, divórcio. É difícil. É difícil. Eu acho que eu vou ler essa que é a mais legal, mas as duas são na mesma vibe. Tipo assim, uma era que o cara era aniversário de namoro dele, foi na última Copa do Mundo, na final da última Copa do Mundo, era aniversário de namoro dele, e aí ele queria assistir o jogo da Copa do Mundo e a mulher falou que não queria que ele assistisse, porque era aniversário de namoro e ela queria ficar deitada na cama assistindo Netflix com ele. Neste momento eu pensei, se fosse eu terminava. Desculpa, mas acontece uma vez a cada 4 anos, porra. Você não pode dar 2 horas pra pessoa assistir. Não é possível. Não é como se ela tá tirando toda semana, pelo amor de Deus. Desculpa, me irritou. Mas aí a outra que também eu acho que é um ponto importante. Que vem do My Ideaço, que é o Sou Babaca. Eu sou babaca, minha namorada quer assistir a um jogo da Copa do Mundo e ir ao meu jantar de aniversário. Eu sou babaca por ficar um pouco irritado? Oi. Para começar, quero deixar claro, minha namorada é ótima em todos os aspectos, ela é uma parceira atenciosa e compreensiva, então isso não é um comentário sobre se ela é uma pessoa ruim ou não. Tá bom. Estamos juntos há apenas 7 meses, então ela sabia que meu aniversário estava chegando, mas não é como se estivéssemos juntos há alguns anos. Para ela se lembrar e eu esperar muito. E não é um aniversário, entre aspas, marcante. Eu tinha conversado com ela e meus amigos sobre reservar um jantar grupo há cerca de uma semana, apenas uma comemoração informal. Alguns dos meus amigos disseram imediatamente que não era para eles, tinham outros compromissos. Ela me disse hoje à noite que acha que não vai ir ao jantar porque tem um jogo importante da Copa do Mundo que ela quer assistir, e é algo que só acontece a cada 4 anos. Entendo que é uma ocasião especial e, embora eu não goste de futebol, sei que é importante para ela. Mas parece que se eu dissesse que não posso ir ao aniversário dela porque está passando um episódio novo da minha série favorita e eu preciso assistir, ela não reagiria bem. Mas afinal, não é um marco importante. Tentei argumentar, mas acabei desistindo e percebi que ela sentiu que eu estava um pouco chateado. Sou babaca por esperar que ela vá à minha festa de aniversário por causa do futebol? Ou devo simplesmente deixar pra lá? Antes de eu ler os edits, eu gostaria de comentar. A Copa do Mundo, meu divo, não é comparado a um episódio novo de House of the Dragon. Tipo assim,
Não é comparável, entendeu? Gostaria de deixar uma outra coisa no edit dele. Ele falou: eu entendi errado, entre aspas, por não acompanhar futebol. Mas não é às 10 horas da noite. É a semifinal que acontece no meu aniversário, que eu acredito ser às 8 horas. E o melhor parte do comentário. E ela está presumindo que a Inglaterra vai ganhar, então disse que não pode perder ao jantar para ir pro jogo. Gente, isso foi na última Copa do Mundo. Spoiler, a Inglaterra não ganhou. Mas, eu gostaria de falar aqui, ela é da Inglaterra, tipo, ela é britânica. Se eu estivesse namorando com uma pessoa e fosse a semifinal entre Brasil e Argentina, e a pessoa falasse, não, mas é meu aniversário, eu ia falar, mas você vai comemorar assistindo o Brasil. Porque eu me recuso. Gente, em que mundo? Em que mundo? A Inglaterra chega numa semifinal? Pelo amor de Deus, você precisa parar pra assistir, entendeu? Se você é britânica. Então, tipo assim, eu entendi a namorada. Só gostaria de fazer um parênteses. Ninguém quis comemorar o aniversário dele com ele? Tem alguma coisa errada. Porque, porra, os meus amigos falaram, não, não é meu estilo. Divo? Foi sacanagem. Eu achei isso muita sacanagem. Achei estranho, inclusive. Tipo Achei bem assim, estranho. vamos refletir? Por que será que ninguém quer passar o aniversário dele com ele? Ele tem péssimos amigos? Que tipo de amizade que É. tá? Ele tem péssimos amigos ou ele é uma pessoa ruim? Precisamos rever. Não acho que ele seja uma pessoa ruim. Nunca sabemos toda a história. Nunca sabemos toda a história. Só que eu acho muito esquisito você não ter uma pessoa passando seu aniversário com você, embora a sua namorada eu super entendo. Outra coisa, porque você não vai assistir o jogo com ela. É, tipo assim, antes de comentar, eu só queria falar que é incrível como a Ana consegue trazer 4, 5, 6 histórias e eu suo pra trazer uma que presta. Mas vamos lá. E às vezes nem presta. Eu gostei da sua história. Continuando temos que rever, tem várias camadas. Porque essa atitude do amigo e é tudo conversado, velho. Tipo assim, eu achei muito imaturo da parte, tipo assim, ela falou que não vai assistir e é isso aí. Aí, entenda, conversa. Por que ela não quer assistir? Você consegue, igual você falou, você consegue assistir com ela e depois vocês vão jantar? Vocês fazem almoço e depois assistem o jogo? É tudo conversado, entendeu? As coisas não são ipsis litteris. Então, sei lá. Não, pois é. E aí é tipo assim, a outra que eu peguei que era muito parecida, que também é muito pequena, que a pessoa falou, final da Copa do Mundo, só preciso compartilhar uma opinião, também é a última Copa do Mundo, tá? Hoje é meu aniversário de 1 ano de namoro, meu e da minha namorada, e é o final da Copa do Mundo. Eu expressei interesse em ele assistir o jogo, mas a minha namorada não gostou. Eu disse que estava dividido entre assistir ou não, sendo a outra opção assistir Netflix na cama, o que já fizemos hoje desde meia-noite. Preparei o café da manhã e tivemos uma noite agradável ontem, mas meu interesse em assistir fez com que ela dissesse que eu estava sendo desrespeitoso e ridículo. Tentei explicar a importância do jogo pra mim e que são apenas 90 minutos em um dia de 24 horas. Então decidi que não assistiria e passaria o tempo com ela. Mas ela disse que o fato de eu estar dividido entre as duas opções, para ela era um absurdo e que ela nunca faria isso comigo. Não, mas Ela me essa aí é disse para chata. sair e assistir mesmo que claramente não quisesse que eu assistisse. Mas agora é tarde demais, porque eu já tinha expressado meu interesse. Se os papéis fossem inversos e eu soubesse o quanto isso é importante para ela, acho que não ficaria irritado. Acho que entenderia. Só quero saber se o que eu estou fazendo é desrespeitoso ou não. E aí ele comentou um edit falando que ele sugeriu dela assistir o jogo com ele, ela falou que não queria, e que ele acabou não assistindo o jogo. Gente, final de Copa do Mundo. Porra! E eu gostaria de falar. Essa aí é chata. Ela também colocou tudo, tipo assim, é do meu jeito ou não é. Ah, Gente, não acho é que as assim coisas que funcionam. funciona. Não é assim que funciona, tipo assim, eu quero fazer isso, pronto, acabou. E tipo assim, não, eu não quero que você faça isso. Tipo assim, é nosso aniversário de namoro. Tá bom, você precisa passar 24 horas por dia com a pessoa porque você é aniversário de namoro? Você não faz mais nada? Você não trabalha? Você não toma banho? Tem um Você não trabalho. come? Porra. Tipo assim, eu acho que quando são coisas que é tipo. E aí é outra história também da pessoa comparar, não, porque se fosse um episódio de TV minha que tava saindo, eu não perderia o aniversário dela por causa disso. Porque não é comparável. Não é comparável. Tipo assim, o final da Copa do Mundo. Seu país tá na semifinal da Copa do Mundo. Você quer assistir, seu namorado fala assim, não, mas não quer. Porra! Vai com a pessoa, velho. Sim. Tipo, vai com a pessoa. E aí eu acho que, tipo assim, você tá namorando uma pessoa, tá bom. Porque essas duas pessoas que escreveram a história estão nos Estados Unidos. Tá, eu entendo que não é uma cultura de futebol muito grande nos Estados Unidos. Eu entendo que essas pessoas provavelmente não entendem o significado.
Só que é tipo assim, seu parceiro, seu parceiro tá te falando, isso é importante pra mim. E você tá tipo assim, não, eu não quero ir assistir porque eu não gosto de futebol. Tipo, velho, o país do seu parceiro está jogando. Pra eles é importante. Você não pode tirar 90 minutos do seu dia? Tipo Sim. assim, eu acho meio problemático. Igual você falou, as duas tangem a mesma questão. É, eu acho meio problemático. Eu acho, tipo assim, só que a história do que ela falou que era desrespeitoso, eu acho mais respeitoso a pessoa falar, não, só você ter considerado isso já é um absurdo. Véi, você é Extremista, doida. né? Extremista, eu achei. Eu achei muito doido. Com isso dito, eu vi um vídeo muito engraçado que eu gostaria de comentar aqui, que foi de um cara britânico falando falando sobre como nos Estados Unidos eles não têm essa cultura de futebol. Isso ficou muito claro porque ele mora nos Estados Unidos, ele trabalha numa companhia americana. E que aí ele chegou lá e ele perguntou pros colegas dele se eles queriam fazer um pote da Copa do Mundo. E ele falou assim, mas ninguém sabia o que que era. E eu tentei explicar. E eu tava assistindo e falei assim, o que que é um pote da Copa do Mundo? É tipo E um aí ele falou bolão, assim, né não, não? não. Não, não. É quando você coloca o nome dos países todos que estão competindo na Copa num pote. Aí cada pessoa tira um nome e essa pessoa está torcendo pra esse país na Copa. E eu assisti esse vídeo e eu tô falando assim, eu sou muito brasileira pra assistir esse vídeo, gente. Porque a Copa do Mundo eu tô torcendo pro Brasil. O Brasil saiu, eu quero que se foda. Eu quero que a Argentina perca. É assim que funciona. Eu não tenho que meter a mão num potinho pra descobrir qual país eu vou estar torcendo pra Copa do Mundo. É, Aí ele realmente. falando que ele tentou explicar pros americanos como que funcionava, e eu tava pensando assim, gente, a Inglaterra tá tão mal que vocês estão tentando fazer isso? Tá difícil? Que é isso, gente? Então, tipo assim, gostaria de falar isso, que americanos têm zero senso. E eu acho que volta nas histórias, porque eu acho que eles não entendem a magnitude do que é uma Copa do Mundo. Eles até hoje fazem vídeo do que é mais importante, Copa do Mundo ou Super Bowl. Meu filho, Copa do Mundo tem 1 bilhão de visualizações. Visualizações é ótimo. 1 bilhão de espectadores. Super Bowl tem 1 milhão. Dito E isso. claramente já sabemos porque a Ana escolheu o tema de hoje. Dito isso, eu gosto muito da Copa do Mundo. Eu, na verdade, queria ser jogadora de futebol quando eu era criança. Nossos pais falaram que era coisa de homem. Não porque eles realmente acreditam nisso, mas porque eles não queriam me levar nos treinos. E eu sou traumatizada com isso até hoje. Então, assim. Mas é sério, eu lembro desse dia até hoje, gente. Eu lembro claramente desse dia até hoje. O Cruzeiro estava jogando. Eu falei, eu quero ser jogadora de futebol. Eles falaram, é coisa de homem. Me traumatizou. Então, assim, eu tenho traumas. Pior é que a pessoa não vai acreditar, mas é 100% pela preguiça, gente. Não foi 100%, vocês não estão entendendo. Não foi em nenhum momento porque eles realmente acham que futebol é coisa de homem. Foi porque eles não queriam tipo, me levar até o Cruzeiro pra fazer aula de futebol. Era o único motivo. 100% pela preguiça. Até hoje eles falam, não, a gente só não queria te levar mesmo. A gente não acreditava. Se eu fosse homem, eles teriam falado, não, futebol é coisa de mulher. Entendeu? É esse nível. Então, assim, eu sou traumatizada até hoje com isso. Mas tudo bem. Atualizações. Gente, eu estou trabalhando em uma biblioteca da minha faculdade. Não me olha com essa cara, não, que é a coisa mais chata que eu já fiz na minha vida. Mesmo assim, Briela, ué, é um trabalho, parabéns. obrigada. É um trabalho e aí eu vou contar pra vocês. Todo mundo, na minha faculdade, tem vários cargos que você pode fazer. Eu trabalho normalmente durante o semestre no departamento de cinema. Eu sou assistente do professor e eu trabalho na parte de equipamento. Só que durante o verão, não precisa de gente pra ser assistente do professor, porque não tem ninguém fazendo aula de cinema e ninguém tirando equipamento. Então, eu não tenho tecnicamente trabalho durante o verão. Aí eu fui lá e apliquei pra fazer o trabalho na biblioteca, pra ganhar um dinheiro a mais, pra fazer alguma coisa, né, gente? E aí o que acontece? Na minha faculdade tem uns rumores, umas propagandas enganosas que quando você trabalha na biblioteca você não faz nada, você só fica sentada na mesa vivendo a sua vida. Mentira. É a maior mentira que eu já escutei naquela faculdade. Porque eu, desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar nessa biblioteca, esse sujeito, que é o chefe da biblioteca, resolveu que ele ia recatalogar todos os livros daquela biblioteca. Então eu estou todos os dias da minha vida pegando livro, recatalogando livro, tirando etiqueta, colocando etiqueta, guardando livro. Gente, eu não paro um segundo, eu não tive um segundo de paz desde que eu comecei a trabalhar nessa biblioteca. E aí esse homem, eu acho que ele nunca trabalhou com uma pessoa competente na vida dele. Porque todo dia ele vira e fala assim, nossa, mas você já fez todos esses livros?
Nossa, mas você tá indo muito rápido. Nossa, mas tá indo muito bem. E eu tô assim, gente, ninguém trabalha. É por isso que tem esse rumor. É por isso que você acha que ninguém trabalha. Porque elas realmente não trabalham. Mesmo tendo trabalho pra fazer. Então, assim, é uma coisa absurda. E o homem é a pessoa mais doida que eu já conheci na minha vida. Porque ele, eu acho, do fundo do meu coração, ele não sabe. Eu acho que ele trabalha com livro e em biblioteca porque ele não sabe como interagir com os seres humanos. E assim, tudo bem, tá tudo certo, cada um com seus problemas. Só que ele, toda vez que vai explicar uma coisa pra mim, sobre, tipo, como que funciona catalogar os negócios, ele só fala, tipo assim, ele pula a palavra. Então ele fala, tipo assim, você começa com o N, ah não, meu Deus, mas a gente precisa fazer isso aqui, a gente precisa fazer isso aqui, a gente precisa fazer isso aqui. Aí ele volta, entendeu? Aí eu, não. TDAH. Aí eu, não. Aí ele assim, mas como que você não entendeu? Eu falei, meu filho, você tava me explicando da classificação, do nada você me foi pro livro na puta que pariu. Eu não sei o que você tá fazendo, eu não tô entendendo nada. E aí eu tô assim, a cada... Quando mistura uma pessoa com autismo e uma pessoa com TDAH. Gente, e eu tô assim, meu filho, mas eu não tô... Aí ele virou pra mim outro dia, e ele, quando eu cheguei, na primeira semana, ele falou, a gente vai fazer essa estante toda. Eu acabei a estante depois de, tipo, uma semana e meia. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, mas já que você acabou esse estante, porque esses outros livros... Desse jeito, tá? Já que você acabou esse estante... Não, porque esses outros livros... Não, mas a gente também precisa mover aqueles livros dali pra lá. E eu falei, calma, moço, o que você tá falando? A história é o seguinte, os livros da outra estante precisava recatalogar todos eles, só que precisava reorganizar a estante. Aí ele falou assim, eu acho que a gente vai ter que fazer um por um e ver onde, qual parte da estante ele faz. Aí eu falei, não faz sentido nenhum. Catáloga os livros, coloca na mesa, depois a gente reorganiza a estante. Aí ele assim, mas você acha que vai dar tempo? Aí eu, é uma estante, meu filho. Como assim você acha que vai dar tempo? Falta 2 prateleiras pra acabar a estante. É uma loucura, gente, é uma loucura. É uma loucura. E aí, não bastasse isso, a faculdade virou e falou assim, porque como tem esta coisa na faculdade que você não faz nada na biblioteca, quando você trabalha na biblioteca, eles inventaram que as assistentes da biblioteca, esse verão, precisam fazer os tours da faculdade. Para os alunos que estão pensando em ir pra faculdade. Aí, todo dia me chamam pra fazer um tour. E aí, tipo assim, me chamaram pra fazer um tour ontem, que Você era com a pessoa... catalogando livro. Eu tô catalogando livro, no meio de catalogar livro. Aí me chamaram pra fazer um tour ontem. Eu cheguei pra fazer o tour e era com uma pessoa que já tinha se formado na minha faculdade. Ela quer um tour de quê? Você estudou aqui 4 anos, minha filha. Você deve saber mais onde tem os negócios que eu. Porque ela queria ver a parte nova da faculdade. Porque a faculdade, tipo assim, comprou um prédio do lado pra expandir. Eu falei, ok. Só que, como ela é uma ex-estudante da faculdade, tem um cargo na minha faculdade, que é o diretor dos alums. Que é, tipo assim, é uma pessoa que, literalmente, o trabalho dela é ficar conectada com as pessoas que já formaram da faculdade. Então, ela estava lá durante o tour. Essa mulher não me deixava falar nada, começou a redirecionar o tour durou 1 hora. E eu não acabei o tour, velho. Eu tava lá pra quê? Tipo assim, é uma coisa que não tem capacidade, não tem condição. E aí eu o tempo todo pensando assim, meu Deus, eu ainda tenho livro que eu tenho que catalogar. E é isso. Respira. Não, tá tudo certo, só queria te contar. Porque eu achei na minha cabeça que trabalhar em biblioteca era tipo assim, estou lendo o dia inteiro. Não é. Você tem que ficar recatalogando livro, você tem que ficar guardando livro, e aí é cada livro mais maluco que o outro. Aí você vai, tem livro que você não consegue nem achar a classificação, porque o livro é tão velho. Eu achei um livro de 1927. O livro é tão velho que não existe classificação, porque ninguém sabe de onde que veio o livro. O livro existiu, tipo, ele apareceu. Entendeu? E é isso. Entendi. Como tá a sua vida? Tá indo. Como eu falei, eu fiquei doente semana. Foi um negócio atrás do outro, mas tá tudo certo. Bebendo bastante água. Eu finalmente terminei o banheiro da sala, inclusive estou na sala aqui agora. Finalmente terminei o banheiro. E aí foi muito engraçado porque eu postei toda feliz, falando assim, terminei o banheiro da sala e tal. Aí a Vânia, não é possível, tem quase um mês que você tá aí, você só fez o banheiro até agora. A Vânia é uma pessoa tão, né, sensível. Tá indo. Nem. E hoje eu vou pintar as paredes, inclusive era pra eu estar pintando antes do podcast, mas eu esqueci de trazer uma escada e normalmente eu peço escada e eles têm escada aqui no prédio. Só que hoje ela tá trancada na administração, então eu vou ter que passar em casa pra pegar a escada. E aí eu vou começar a pintar as paredes. Trazer o cavalete e aos poucos os móveis chegam. Top.
Desculpa, eu gostaria de falar que, embora trabalhar na biblioteca pareça que eu tô estressada, como diz nosso pai, tudo é uma experiência. E realmente é legal porque é interessante. Só que ao mesmo tempo é tipo assim, eu achei que foi uma propaganda enganosa de todo mundo que já trabalhou, todo mundo que eu conheço que já trabalhou nessa biblioteca falou que você não faz nada. É mentira. Vocês têm trabalho pra fazer, vocês só não querem fazer e vocês ficam enrolando. E é isso. E eu não tenho essa capacidade, porque se alguém me fala, você tem que fazer, você tem essa tarefa pra fazer, eu não consigo sossegar até eu terminar a tarefa que eu tenho que fazer. Então eu não consigo fazer isso de ficar enrolando e não fazer o trabalho, entendeu? Entendi. Então, assim, mas realmente, sigo nosso pai, tudo é uma experiência. Aprendi sobre como funciona a biblioteca do Congresso, que é um tipo de classificação de livro, Aí, que eles viu? têm um número específico e uma letra específica. E aí o que eu não pego? A letra H, na sua cabeça deveria ser o quê? Livros de história, correto? Não é. Livros de história é a letra B, se eu não me engano. H é ciências sociais. Eu falei, alguém errou nessa classificação. Alguém errou nessa classificação. Era só seguir a lógica. Aí, por exemplo, livros de artes é N. Porque não pode ser A. Quem errou nessa merda dessa classificação? Porra, não era difícil. Livro sobre lei. Podia ser L. É K. D, direito, é K? É K. Quem inventou essa classificação? Eu quero saber. Qual que é a lógica? Não faria muito mais sentido livros de artes. A. Livros de história. H. Livros de lei. L. Não. Direito. Mas isso é em português, minha filha. Os livros estão em inglês. É ló. Ah, é verdade. L. Verdade. Ok. É. Não faz mais sentido? Com Faz. certeza. Mas aí é isso, galera. Essas são minhas atualizações. Eu quero ir no cinema hoje, porque tem muito tempo que eu não vou no cinema. E eu estou com saudade de sentar numa sala de cinema com meu pipoca e assistir um filme. Nossa, eu tô com saudade de viajar. E aqui vemos a diferença entre eu e o Gabriel. É... Mas é. Tem alguma novidade? Outro dia que eu achei muito engraçado. A Gabriela mandou mensagem outro dia que eu achei muito engraçado. Que ela me mandou uma mensagem, aí eu respondi e ela foi super seca comigo. Aí eu falei assim, nossa, por que você foi seca? Aí ela, desculpa, tô correndo. Aí eu falei e mandei assim, correndo na vida ou correndo na esteira? Porque na minha cabeça podia ser os dois. Aí ela, na vida. Zero, zero, gente, sério. Academia é uma coisa muito chata. Muito, muito chata. Nem é. Que pariu. Inclusive, eu comecei a correr de novo. Boa! Estou correndo. Obrigada. Estou correndo 3 vezes por semana. Estou com o objetivo de chegar a correr 10 quilômetros, tipo, de uma vez só. Hoje eu tô correndo 12 quilômetros por semana. Mas eu quero correr 10 até setembro. E é isso. Boa, parabéns. Ok, então. Ok, então. Boa sorte com sua sala. Obrigada. Eu vou pegar o carro lá com a Vânia. A vovó fez canjica. Gente, eu amo São João e eu fiquei muito triste que eu não consegui nenhuma festa de São João. Mas Coitada. aí minha avó fez canjica, então eu vou comer canjica hoje. E é isso. Hoje eu Eu trago gostaria de falar que escada e pinto. papo dessa Copa do Mundo, gente, é torcer contra a Argentina. Ah, mas não quero torcer pra Inglaterra. Foda-se. Ah, mas não quero torcer pra França. Foda-se. Ah, mas não quero torcer pra Bélgica. Não me importa. É torcer contra a Argentina. E é isso. E aí é um problema muito grande, porque a minha terapeuta, o marido dela é argentino. E aí é um assunto que a gente ignora. Então, assim, tudo certo. Mas é isso, gente. Boa Copa, bom final de Copa pra todo mundo. Se a Argentina ganhar, a gente vai fazer um episódio que vai ser roubos da vida. Não, não vai. E é isso. E é isso. Tchau, pessoal. Tchau.